Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado do boi gordo e a gente vai falar um pouquinho sobre como essa semana vai se encerrando. Tivemos aí aquela movimentação a respeito dos estoques que a China não estava aceitando aqui do Brasil, aí houve uma liberação parcial, dependendo das datas aí em que a carne foi processada e agora temos uma nova mais uma novidade a respeito, né, do mercado do boi, uma decisão que foi tomada ontem, então, pela Justiça, né, foi então a Justiça Federal de São Paulo que proibiu a exportação de gado vivo por todos os portos do Brasil, uma decisão que ainda cabe recurso, mas vamos entender então com o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro, então quem sabe do assunto, para a gente saber no que isso pesa ou não aqui para o nosso mercado. Seja muito bem-vindo, Iberville. Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer. Iberville, vamos lá. Como que a gente vai encerrando essa semana, tendo essa notícia que veio ontem à noite, inclusive uma notícia publicada pela Agência Internacional de Notícias Reuters, dando conta então dessa proibição de exportação de gado vivo, mas como, né, eu ressaltei que ainda cabe recurso. Como que isso mexe ou não com o nosso mercado? É, Letícia, a exportação de gado vivo é uma atividade muito importante nos estados em que ela ocorre, né? Ali regionalmente, quando a gente pensa no Pará, Rio Grande do Sul principalmente, São Paulo também tem volumes exportados. Mas a relevância dela em nível nacional, pelo tamanho da nossa pecuária, ela é relativamente limitada. É claro que é importante que esse mercado se mantenha aberto, escoar a produção, das diversas formas possíveis é bom para o mercado, tem que ser defendido. Mas pensando de maneira mais pragmática no mercado, nós não acreditamos que isso tenha espaço, caso se confirme, claro, essa suspensão, tenha espaço para mudar o que nós esperávamos para o mercado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projetava, nos últimos dados disponíveis, uma exportação de 175 mil cabeças para 2023, do Brasil. O Brasil já chegou a exportar, para a gente ter uma referência aqui, mais de 780 mil cabeças em 2018. Então, nós já atingimos esse pico e vínhamos com exportações mais fracas nesses últimos anos. O ano passado, projeção que pegar o número do USDA que estava mais na mão aqui, a gente está falando de alguma coisa em torno de 200 mil cabeças, tá? De embarque. E se a gente pegar uma planta frigorífica abatendo 250 dias, não precisa ser nenhuma planta de 1.000 cabeças de dia para abater, vamos dizer, para escoar essa produção. É claro que é importante regionalmente, é importante que se mantenha esse mercado aberto, mas quando a gente pensa no tamanho da pecuária nacional, o peso é muito mais contido do que quando a gente pega, por exemplo, a Austrália, que é um outro grande exportador, na verdade, é o grande exportador por via marítima, que a projeção é de 650 mil cabeças exportadas esse ano. Projeção do USDA também. Ou E um seja, rebanho menor que o de Mato Grosso. então, escalas muito diferentes, né, Iberville? Ou seja, se mexer alguma coisa com preço, vai ser algo mais regionalizado, podemos dizer assim? Isso, talvez um impacto ali em algum diferencial, é que o nosso contexto, ele é já de uma oferta maior para esse ano. Então, é difícil de a gente colocar uma variável em cima de um cenário que já está de pressão de baixa, né? Mas é, é um ponto que eu diria que não tem potencial para afetar o mercado como um todo, não, embora seja importante e deva ser defendido, tá? Queria deixar isso bem claro. E a título de referência, pensando em a gente abrir o mercado para a carne mexicana, nesse começo de ano, né? E a gente tem comentado que pela proximidade dos Estados Unidos e México, talvez isso beneficie até vamos dizer, a alta dos preços da carne bovina nos Estados Unidos pode fazer com que o México mande mais carne e bovinos para lá, e isso pode abrir mais espaço para nossa carne mesmo no México, indiretamente beneficiado pela situação dos Estados Unidos. E aí, olhando os números aqui do México, as projeções são de uma exportação de gado vivo, eles mandam gado para os Estados Unidos, né? Aí é via terrestre, mas de 1 milhão 275 mil cabeças. E no ano passado, essa venda foi de 870 mil cabeças. Então, a gente está falando do USDA já projetando 400 mil cabeças a mais exportadas pelo México e o destino, basicamente, são os Estados Unidos.
Ou seja, Ou essa seja, notícia, então, pouco mexe com os preços que já vêm pressionados. E o que vem mexendo mais? Essa semana a gente viu a questão dos estoques, que a China não estava aceitando, aqueles estoques formados, né, por causa da questão do alto embargo brasileiro, lá atrás, em fevereiro, quando foi detectado aquele caso de encefalopatia espongiforme bovina em Marabá, no Pará. Isso já foi parcialmente resolvido, a gente ainda tem ainda um volume que está ali, que não se sabe muito bem o que vai acontecer com aquilo. Para além disso, então, Iberville, quais outros componentes a gente tem que estão aí esmagando um pouco, dando essa pressionada para baixo nos preços da arroba bovina? Letícia, eu acho que o que a gente tem hoje é a oferta de final de safra chegando após alguns anos de investimento na atividade. As altas do bezerro nos últimos anos aumentaram o efetivo de vacas e novilhas, e aí em 2022 o preço do bezerro caiu e a gente já começou a observar um acréscimo da oferta. Agora em 2023 esse movimento tem continuado, e a época na qual mais são vendidas vacas e novilhas é março e maio. Só que maio a gente tem também a chegada da seca, que acaba aumentando a oferta de machos também. Então, essa concentração de oferta em abril e maio, devido à chegada da seca, ela costuma gerar esse movimento de pressão de baixa, e isso se intensifica quando a gente tem mais fêmeas vindo para o gancho, como é o caso de 2023. Então, a gente tem observado boas chuvas ao longo desses últimos meses, na maior parte das regiões, mas o pecuarista ele já se programa e ele sabe que a seca chega, né? Mais forte ou mais fraca. Esse ano a gente está falando de um ano de El Niño, isso muda um pouco o que vinha sendo observado, onde vai chover mais, onde vai chover menos, mas a expectativa não tem muito como fugir da seca. Então o pecuarista já vai se programando para vender nessa época. Certo. E Berville, como que a gente vê o andamento dos preços, né, ao longo da semana? Como que a gente vai finalizando essa semana de negócios? Quais são as regiões aí que a gente consegue apontar, né, que tiveram um pouco mais de pressão de baixa? Quais foram aquelas que a gente viu um preço um pouco mais linear? De maneira geral, o mercado ele está pressionado. Quando a gente pega esses últimos dias, a gente teve desvalorização em Mato Grosso do Sul, teve desvalorização em Minas, São Paulo. São Paulo, a gente está com uma referência, vamos dizer, uma faixa de negócios entre 260 e 270, na maior parte dos casos, mas um volume muito, vamos dizer, um volume que sentiu essa pressão. A oferta de gado está confortável para a indústria, mas esses valores menores que a indústria andou testando nesses últimos dias, eles eles geraram uma retração do lado da oferta. Então, isso não dá para a gente achar que isso é o início de uma inversão de tendência, dessa tendência de mercado mais pressionado, porque essa oferta ela vai precisar sair, mas houve essa resposta aí de uma certa retração nas negociações frente a essa pressão mais pronunciada. Então, o que a gente tem aí seriam 65, 70 como faixa de negócio mais comum aí em São Paulo. Ou seja, essa retração de oferta, né, que deve ser, que não deve ser muito duradoura, né, isso é fomentado também, né, ajuda a questão das chuvas, e Beville, que tem mantido as pastagens. É esse momento que o pecuarista está aproveitando ali para dar uma segurada, mas que em algum momento esse gado vai ter que sair? Essas chuvas elas acabam dando vamos dizer, um pouco mais de massa de manobra ali para o produtor, né? Um pouco mais de, de massa de forragem para ele conseguir segurar esse gado. Então, só que a questão é que a seca está chegando, né? A tendência é que as chuvas já diminuam, em algumas regiões isso já começou a acontecer, isso diminui a qualidade das pastagens e o produtor tem dois caminhos. Ou ele vai colocar esse gado num confinamento, ou ele vai vender. Então, quando ele coloca o gado no confinamento, ele considera muito os preços futuros, que não têm sido muito atrativos. Na verdade, eles estão em queda nas últimas semanas. Uhum. Então, isso pode impactar negativamente essa opção, e a gente já percebe, já tem visto isso de impactar negativamente a opção por mandar esse gado para o confinamento, apesar de uma relação de troca melhorando para o milho e melhorando também e boa na comparação aí histórica com o boi magro. Então, a outra opção é vender
e isso tem aumentado a oferta de gado, que é o que a gente tem observado. E também Certo. uma outra ponderação é que vacas e novilhas, que são uma parte importante da oferta em 2023, elas normalmente não vão para esses sistemas mais intensivos de suplementação, semi-confinamento, confinamento, né? Nada impede, mas não é não é uma característica, não é algo comum que a gente vê. Então, Iberville, o que a gente deve ver é que essa pressão, né, de baixa por essa oferta, ela deve perdurar durante quanto tempo mais? A gente consegue mensurar isso? Aí é a pergunta de um Um milhão, né, milhão. Letícia? Mas eu diria que maio ainda deve ser um mês de oferta incomodando aí do ponto de vista de precificação do boi. A gente tem aí, pensando na demanda, a gente tem algumas sinalizações, como você bem comentou a respeito dessa liberação da carne produzida ali até o dia 23, que tinha algum imbróglio. É, Outro ponto é que a gente pega, quando a gente pega os últimos dados de exportação, essa última semana disponível, parece que o volume exportado já melhorou um pouco, então isso já dá uma sinalização positiva, embora os preços sigam em patamares bem aquém daqueles do início do segundo semestre do ano passado, que foi o pico de preços. É, então a gente tem exportações aparentemente ganhando ritmo, e normalmente no segundo semestre elas aceleram. A gente tem um cenário de consumo doméstico que melhora um pouquinho no começo de mês, e a gente tem o Dia das Mães, que é a data, juntamente com o final de ano, aí são as datas mais positivas para o escoamento de carne. Então isso acaba que ajuda um pouco, mas eu diria que somando todas essas variáveis, a nossa expectativa ainda é de um mercado pressionado para mais. Certo. Iberville, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, é um prazer. Contem conosco. Tá, então estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações de como a gente vai encerrando essa semana de negociações para o mercado do boi gordo. De acordo com ele, os preços seguem pressionados. A gente teve aquela questão dos estoques, né, de carne bovina que a China não estava aceitando. Parte deles foi liberada, né, em questão de determinação de datas de quando aquelas carnes foram processadas. Isso foi um fator que acabou exercendo pressão ao longo da semana no mercado do boi gordo. A gente teve ontem também uma notícia que foi divulgada durante a noite, uma decisão da Justiça Federal de São Paulo que proibiu a exportação por todos os portos do país de gado vivo. Mas essa decisão ainda cabe recurso e o que o Iberville nos explica? Que essa decisão em si ela pode causar alguma pressão de baixa, alguma modificação nos preços muito regionalizadas, principalmente no Pará, no Rio Grande do Sul e alguma coisa em São Paulo, que segundo ele são os pontos por onde mais se escoa, portanto, essa questão das exportações dos animais vivos. No cômputo geral, o que o Iberville nos traz? Que existe uma pressão de preços em que pesa muito mais agora nesse momento a questão do final de mês e a questão da oferta do final de safra, né? Então a gente tem uma oferta não só de bois, mas uma oferta também de fêmeas entrando agora, principalmente no mês de maio. Ou seja, o mês de maio ainda deve ter uma oferta que vai incomodar, que vai pressionar esses preços ainda. Então, essa pressão de baixa deve perdurar ainda no mês de maio. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, estamos aí com maio já na tela, a gente está no dia 28 de abril, mas abril já sumiu da nossa telinha aqui da B3. Maio, então, a gente já vê uma queda de 0,13% no preço da arroba bovina, valendo R$ 261,65. Para o junho, a gente vê uma alta de 0,36%, valendo R$ 263,00 redondinho a nossa arroba bovina. E para o mês de julho, uma tímida queda, praticamente estável, né? Uma queda de uma alta, perdão, de 0,02%, com o preço de R$ 266,10. Agosto, não temos a referência. E para o boi gordo, referência CPEA aqui para o estado de São Paulo, um recuo de 0,34%, com o valor da arroba em R$ 278,20. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.